Nunca. Só quando tinha agenda, né, pastora? Que nega às vezes de vir aqui, mas sempre de coração aberto, sempre orando por nós. É uma mulher de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Paz seja com todos, a paz do Senhor, boa noite. Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 23 e 24. Amém, irmãos? Então Eliseu partiu dali para ir a Betel, e estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram no bosque, despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vira sua Bíblia aí, mais adiante, e abra em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e perguntou: você não vai me dizer quem de nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco dos que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que
fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordene que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e volte para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete, comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra diz muito do Senhor, por isso nós oramos no nome de Jesus. Podeis assentar. Irmãos, só da gente ler essa palavra já é suficiente, não é? Eu já tem muitos meses, o ano passado, eu acordei numa madrugada e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre essas duas porções da palavra que eu acabei de ler aqui com vocês. De uma forma que eu nunca tinha pensado, que eu não tinha associado. Mas a verdade é que a nossa vida com Deus é uma caminhada, é uma jornada. E nós vamos sendo transformados, equipados, libertos, convencidos, convertidos, habilitados, mudados, moldados à imagem de Cristo. E eu disse a última vez que eu estive aqui, que a santidade e o amor, eles precisam andar juntos. Eles precisam ter sintonia. A santidade e o amor. E eu gostaria de falar aqui nessa noite que nós não precisamos preocupar com a santidade de quem está do nosso lado, de quem dorme conosco, de quem vive na mesma casa, na mesma igreja. Mas nós precisamos preocupar com a nossa própria santidade. Porque a partir do momento que eu me santifico, que eu me preocupo, que eu luto, que eu busco em Deus, na sua palavra, pela ação do Espírito Santo, a minha santificação, você pode ter certeza que o ambiente ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, elas são impactadas diretamente pela nossa santificação. E muitas vezes o inimigo, ele quer nos enredar. Ele quer nos distrair. Então a gente olha muito para o comportamento, para as atitudes, a gente fica lendo os irmãos, mas a gente não se avalia, a gente não se percebe, e a gente não busca em Deus crescer. E o que é crescer? É ser mais parecido com Jesus. E aqui eu vejo um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele viveu um tempo ao lado de Elias. Ele aprendeu com Elias. Ele teve a oportunidade de estar com esse homem de Deus, que a vida dele era buscar a presença de Deus. Então, muitos momentos Elias, ele decidia estar na presença sozinho. Ele tinha atitudes, ele tinha comportamentos, ele tinha renúncias, e ele sofria pelas escolhas que ele fazia. E eu quero lembrar você algo nessa noite também. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles serão perseguidos. Jesus, quando ele estava na terra, tratando os seus discípulos, equipando os seus discípulos, discipulando os seus discípulos, ensinando eles, Jesus, ele falou: vocês não são maiores que eu, mestre. Se eles me perseguiram, eles vão perseguir vocês. Mas se muitos guardaram a minha palavra, como Jesus diz, eles guardarão de vocês. E, irmãos, e Jesus morre, ressuscita, volta para a presença do Pai, à destra do Pai, mas ele fica nos seus discípulos.
Ele fica nos comportamentos, nas renúncias, nas escolhas e mais, ele confirma que ele estava agradando, que ele estava presente com sinais e prodígios no trabalho dos discípulos. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar isso. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que crescem. E que, em Atos dos Apóstolos, fica registrado para nós que o Senhor confirmava a palavra dos discípulos com sinais e prodígios. E nós vemos aqui na vida de Elias sinais e prodígios. Mas Elias morre, mas ele deixa um substituto. Eu te pergunto, você treina pessoas? Você inspira pessoas? Você discipula pessoas? Ou você quer para você guardar Jesus só para você? Tudo aquilo que o Senhor derrama sobre a sua vida de bênção, porque você é muito abençoado. Você tem abençoado pessoas? Elias, Deus ordenou Elias num momento de dificuldade de Elias, porque todo homem de Deus, ele passa por adversidades, passa por dificuldades, passa por desafios, desânimo, enfermidade. E Elias passou. E Deus fala para ele, é para você chamar o Eliseu. E o Eliseu começa a andar com Elias, e ele não se arredava de perto de Elias, porque ele tinha um ideal para a vida dele. Ele queria ser um homem, um canal de bênção. Ele queria ser um homem que fosse visitado pela porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Ele queria ser usado mais. Ele queria ser um abençoador. E foi concedido a ele. Então, no começo do seu ministério, Elias, o Senhor leva Elias nos carros de fogo. Ele não experimenta a morte natural como nós. Vamos experimentar, se Jesus não voltar. E ele é elevado aos céus, o Senhor o toma. E Eliseu vai desenvolver o ministério, ele vai dar sequência. E um dia, no seu caminho, ele enfrenta zombaria. Você já enfrentou zombaria? Você já enfrentou crítica? Você já enfrentou palavras de maledicência de alguém? Eliseu enfrentou. Teve um dia que ele está lá, desenvolvendo, andando com os discípulos, lá com os aprendizes, os servos de Deus em formação ali. E uns meninos, adolescentes, uns jovens, viram para ele e falaram, careca, calvo. E a Bíblia diz que Eliseu, ele usa da autoridade dele como servo de Deus, e ele amaldiçoa aqueles meninos. Mas é Eliseu, gente. É porção dobrada. Mas, naquela tragédia, naquela morte toda, naquela cena horrorosa, porque imagina, 2 ursas mataram aqueles meninos. E a gente tem uma memória infantil que a gente acha que o urso é bonzinho, não é? Só que o urso, as garras dele, ele mata muito assim, com as garras. Fere as pessoas. E faz-se um quadro horroroso. Mas a palavra do servo de Deus é confirmada. O que ele pediu, o que ele falou, aconteceu. Mas o tempo passa. O tempo passa. E Eliseu, ele começa a vivenciar ali no seu ministério as dores das pessoas. O dia a dia das pessoas.
E ele foi mudando, gente. Ele foi mudando, porque ninguém está tão pronto assim. Nós não somos perfeitos. Nós somos homens feitos do barro. Por quê? Porque o barro, ele é trabalhável. Ele é capaz de se deixar moldar. Há muitos anos atrás, eu acredito que foi em 2016, eu conheci uma mulher, ela me disse assim: Francislene, o crente não pode ser igual ao cristal. Porque se o cristal ele quebrar, ele não serve. O cristão ele precisa ser como barro, para ele ser moldado, para ele ser trabalhado. E Eliseu, por mais que ele fosse um homem confirmado por Deus, escolhido por Deus, com porção dobrada, ele precisava ser trabalhado. E Deus usa pessoas para trabalhar em nós. Deus usa circunstâncias com pessoas no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso quarto, na igreja, na vizinhança, no trabalho, na faculdade, para trabalhar o nosso caráter, para que a gente seja mais parecido com Jesus. E o que aconteceu com Eliseu? Eliseu começou, ele conheceu uma mulher que olhava para ele e via que ele era um homem de Deus, que construiu para ele um quarto, para que ele pudesse descansar, porque ele não tinha uma casa, ele não tinha riqueza, ele era um homem que ele vivia para Deus, ele buscava a presença de Deus, ele abria mão de muitas coisas, ele renunciava a muitas coisas, em favor de buscar a presença, em favor das pessoas, para abençoar as pessoas. Ele era um homem simples, um homem de costumes rudes, um homem que não tinha luxo, mas um homem que conhecia a presença de Deus, um homem que conhecia o querer de Deus, um homem que experimentava na sua oração, na sua vida, a direção certa, o socorro certo, a maneira certa de agir, o sim de Deus, a validação de Deus. Por quê? Porque ele decidiu aceitar aquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu quero parar aqui, quero te falar uma coisa. Deus, ele tem a perfeita vontade dele para cada um de nós. Só que muitas vezes a gente não quer. A gente não quer. E aí, a gente fala: Deus, eu sonhava com tal coisa, mas o Senhor tem essa perfeita vontade, o Senhor permite a permissiva vontade? E muitas vezes Deus permite a permissiva. Você passa coisa que você não ia passar, mas Deus permite. Casamentos, alianças, curso superior. Quando eu era adolescente, eu comecei a faculdade de odontologia, era 1999, e eu fui no acampamento do César Augusto, da igreja do César Augusto. Eu não sei o nome da igreja lá. E eu cheguei e eu fiquei assim, eu só dormi da noite para o dia, e quando amanheceu, o César Augusto pregou. Eu não sei o que ele pregou, mas ele falou exatamente algo que o Espírito Santo trouxe aqui para mim agora. Você vai chegar no final da sua vida, se você não buscar a perfeita vontade de Deus, e pensar assim: minha vida, eu casei, eu tive minha profissão, eu fui bem-sucedido, mas não era o que Deus tinha para mim, só isso. Deus tinha algo diferente para mim, mas eu não aceitei, eu não submeti, eu não rendi.
Esse é um exemplo. E aí, sabe o que aconteceu? Eu ouvi essa palavra e eu fui embora do acampamento. Eu não fiquei lá. Mas aquela palavra entrou no meu coração. Então, é possível eu estar bem, eu ser próspero, ser saudável, ter um casamento, como César Augusto falou, mas não era a perfeita vontade de Deus, Deus tinha algo mais. E eu quero pedir licença aqui para contar de uma mulher chamada Rebecca Brown. Rebecca Brown foi uma menina que ela foi criada numa vila, ela foi criada num lugar que as pessoas tinham costumes diferentes e ela sonhava em casar. Só que ela viveu muito presa, a cultura era muito forte. Engraçado, eu estou arrepiando tanto aqui nesse altar, gente. E eu não sou de arrepiar, mas eu estou arrepiando demais. Sangue de Jesus tem poder. E aí, a Rebecca Brown falou assim, eu vou para a faculdade. E quando eu chegar na faculdade, eu vou estar longe da minha mãe e do meu pai, eu vou fazer o que eu quiser. E ela foi, passou para a enfermagem. E chegou na faculdade, ela sentiu uma mão aqui nela. E aí o Senhor começou a tratar com a Rebecca Brown. E ela noivou várias vezes, e os noivados dela terminavam. E até que um dia o Espírito Santo falou claramente com ela. Quantos noivados seus eu vou ter que permitir terminar, para você entender que eu não quero que você case agora. E aí ela noivava, mas não casava. E ela era muito solitária. Sabe, irmãos, tem pessoas que Deus separa para determinadas obras. Não por ser melhor, mas Deus escolhe. Deus, Ele tem os seus caminhos, os seus desígnios. E Deus escolheu a Rebecca Brown. E ela estudava, ela colocava, ela estudava para fugir também da solidão. Então ela estudava muito, ela não tinha amigos. E ela forma em medicina. E quando ela se formou em medicina, ela queria se especializar em oncologia. E aí Deus fala com ela. Ela fazia plantão, ia para UTI. E ela percebia que lá na UTI, chegava um momento, 3 horas da manhã, eu acho que era 3 horas. Um horário lá da madrugada que as pessoas morriam mais. E um dia ela conheceu uma menina, um paciente, e ela sentiu de ficar com a paciente lá. Porque havia uma presença maligna. Havia uma ação maligna ali dentro da UTI. E ela ficou ali em guerra. E ela, como médica, ela começou a orar e jejuar. Porque quem é da área da saúde, estuda uma matéria, bem no começo do curso, chama semiologia, que você aprende a conversar com a pessoa, ouvir. E do jeito que a pessoa te conta o que ela está sentindo, o que ela comeu, o que ela fez, você vai relatar. E a Rebecca Brown, por que tem isso na área da saúde? Para você descobrir o diagnóstico do que a pessoa tem. Porque se você descobrir o diagnóstico certo, você trata a doença. Mas se você der um diagnóstico errado, a pessoa não sara, você dá remédio errado, porque havia uma presença maligna. Havia uma ação maligna ali dentro da UTI. E ela ficou ali em guerra. E ela, como médica, ela começou a orar e jejuar. Porque quem é da área da saúde, estuda uma matéria, bem no começo do curso, chama semiologia, que você aprende a conversar com a pessoa, ouvir. E do jeito que a pessoa te conta o que ela está sentindo, o que ela comeu, o que ela fez, você vai relatar. E a Rebecca Brown, por que tem isso na área da saúde? Para você descobrir o diagnóstico do que a pessoa tem. Porque se você descobrir o diagnóstico certo, você trata a doença.
Mas se você der um diagnóstico errado, a pessoa não sara, você dá remédio errado e dá problema. E ela orava e jejuava e falava: Deus, me dá o diagnóstico certo, me mostra, me revela. E aí o Senhor começou a trazer revelação e ela ficava em guerra dentro da UTI para que aquele espírito maligno não levasse a pessoa a óbito. E um dia o Senhor falou com ela: Rebeca, eu estou te chamando para você libertar pessoas do satanismo. Ela: Deus, eu gostaria de ser uma oncologista, uma médica especialista em câncer. Aí Deus falou com ela: eu vou te abençoar. Você quer isso? Eu te abençoarei. Mas a minha perfeita vontade é que você seja uma pessoa que ganha os satanistas, resgate eles, como hoje fala, saqueie o inferno. E ela aceitou. E aí ela comprou uma briga com o inferno. E ela escreve vários livros. E quando eu era solteira, eu tive contato. E ela é uma mulher perseguida. Ela é uma mulher mal interpretada, julgada. Mas eu acredito no ministério da Rebeca Brown. E eu contei da Rebeca, por quê? Porque eu vejo, nesse momento dela com Deus, Deus dando para ela a escolha. Eu vou te abençoar. Você quer ser oncologista? Eu te abençoo. Mas a minha perfeita vontade é que você resgate das garras do maligno, do enganador, do mentiroso. E ela aceitou, né? E não sei como a Rebeca Brown está hoje. Depois ela se casou. Porque Deus não falou para ela: eu não quero que você nunca se case. Deus não falou isso. Então eu quero te convidar a você ter percepção que o Espírito Santo fala com você. Porque às vezes você entende do seu jeito. Ele não está falando assim, é não para sempre. Não. Com a Rebeca Brown não foi não para sempre, foi por um tempo. Para um trabalhar de Deus. Mas chegou o momento que Deus falou: eu ordeno que você se case. E ela não queria. E Deus falou para ela: Rebeca, obediência. Então a palavra que Deus tem para mim e para você é obediência. Mas voltando aqui para o Eliseu. O Eliseu vive seus dias e ele tem um encontro com Naamã. Ele tem um encontro com a mulher que prepara o quarto para ele descansar. Ele profetiza para a mulher ter um filho. E a mulher tem o filho morre. E Deus usa ele para ressuscitar, caminhada com Deus, igual a nossa vida. Tem muito testemunho. Não é verdade, irmãos? E Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Deus não quer que a gente viva só de testemunhos antigos, não. Cada dia é um momento novo com Deus. Cada dia é uma história nova. Cada dia um renovo. Cada dia uma porção nova. Deus não quer que a gente viva só no saudosismo do que Ele já fez na nossa vida. Ele tem algo grande, novo, inédito, para fazer na vida dos irmãos, na minha vida também. O que aconteceu? O tempo passa e Eliseu aprendeu com Elias e ele trouxe um rapaz para ele discipular, para estar com ele, para ajudar. E um dia, eles estão numa certa região lá de Dotã e a casa do Eliseu é cercada. Eliseu sabia, como servo de Deus, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo, todos os que estão no centro da vontade de Deus, eles vão ser perseguidos. O mal vai se levantar para tentar parar. Por isso que a igreja tem que orar. Então nós não podemos mais, irmãos, viver como criança, esquecendo de algo que é importantíssimo. Nós não podemos esquecer. Porque se a gente lembrar disto, nós vamos saber lidar com as pessoas e com as situações.
Não de forma pessoal, mas nós vamos lidar com as situações com maturidade e visão espiritual. Porque se eu não internalizo essa verdade que Jesus ensinou, eu lido com as situações, com os embates, com as resistências que vêm sobre a minha vida como criança. Eu lido do lado pessoal. E Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu entenda que eu vou viver isso e que apesar disso eu vou ser perseverante, eu vou crer e eu vou desenvolver o que Deus colocou na minha mão para fazer. Sem combater pessoas, sem matar pessoas, sem caluniar pessoas, sem atacar pessoas. E Eliseu, convivendo com essas pessoas, ele foi mudando. Ele foi mudando. E quando aquela casa está cercada, aquele rapaz que estava com ele, não estava no mesmo nível espiritual dele. Não estava. E aquele menino fica com medo e chega para Eliseu e fala: Eliseu, a casa está cercada. O exército do rei da Síria, inimigo do rei de Israel, nos sitiou. Nós não temos saída. Nós vamos ser pegos, nós vamos ser mortos, nós vamos ser levados. E aí Eliseu fala para aquele rapaz. Ele escuta o que o rapaz fala, ele não deixa o rapaz alarmado e ele ora. Ele fala: Deus, abre os olhos do moço, para que ele enxergue. Para que ele enxergue o que ele precisa enxergar. E sabe o que aconteceu? A visão espiritual dele foi aberta. A visão espiritual foi aberta. E o Senhor quer fazer isso na minha vida e na sua vida hoje. Uma visão que humanamente não é possível. Mas é uma visão pela fé. Uma visão que vem pela ação do Deus onisciente, que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, que nada passa oculto, desapercebido, porque diante de Deus as coisas estão nuas, descobertas. Porque Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele escuta tudo, Ele sabe tudo. E aí os olhos dele foram abertos. E ele pôde enxergar carros de fogo. Ele pôde enxergar numa outra dimensão. Uma dimensão diferente, que não é a nossa dimensão aqui. Só que, para aquele rapaz, foi a oportunidade que Deus deu para ele crescer. Para ele ter uma experiência nova com Deus. Para ele perceber Deus, vivenciar Deus de uma forma que ele não conhecia. Que ninguém tinha experimentado. Mas aquele rapaz, pela santificação de Eliseu, pelo comprometimento de Eliseu, pelo sim de Eliseu, pela consagração de Eliseu, pela renúncia de Eliseu, o menino que estava perto dele, que não tinha o mesmo chamado, a mesma santificação, ele experimentou da santificação do Eliseu. Por isso que eu não preciso preocupar com a santificação de quem está do meu lado. A Bíblia diz que o homem é santificado pela mulher. Se é uma mulher de Deus, se é uma mulher de fé, o marido é santificado pelo comportamento da esposa. Olha que coisa gloriosa. Então, aquele menino, ele experimenta algo sobrenatural da parte de Deus, pela consagração, pela vivência, pela intimidade que Eliseu tinha com Deus. Mas não parou por aí. Vocês concordam comigo que Eliseu poderia ter orado igual ele orou em relação aos jovens? Deus, manda fogo aqui então. O Senhor cria uma confusão
para eles começarem a brigar entre eles. Porque, irmãos, aonde tem divisão, aonde tem discussão, o Espírito Santo entristece. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu vou contar. É feio, mas eu vou contar. Vocês segura aí. Quando eu era solteira, eu participava da equipe de louvor lá da igreja que eu nasci, e fiquei até 39 anos, até eu casar. E teve uma época que eu fazia parte da equipe de louvor e eu não olhava na cara da minha colega de equipe de louvor, não. Aí a gente cantava junto, ia bem arrumada, assim, politicamente correta. Aparentemente estava tudo certo, mas eu não olhava na cara da irmã. Zane, você acha que Deus recebia esse louvor? Não. Eu senti de falar isso aqui. Falar dessa feiura aqui. Então, se você está nessa demanda, sai dela, porque Deus não recebe. Se o seu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer, e todo grande problema o Senhor vai resolver. Irmãos, e ele poderia ter orado daquele jeito, mas ele estava mudado, Elias. A gente vai buscando o Senhor e o Senhor vai compartilhando dele para nós. E aí nós vamos sendo imprimidos ali, os sinais, a identidade de Cristo. Nós não saímos de momentos de oração, de consagração, de vigília, de momentos com Deus do mesmo jeito. A gente sai diferente, porque a presença de Deus, ela nos transforma. E Eliseu não era aquele mesmo homem que amaldiçoou e morreu 42 rapazes. Eu, particularmente, eu fico abaladíssima, entristecida, porque eu amo jovem, adolescente. Então, eu fico profundamente triste quando eu fico sabendo de morte de jovem e adolescente. Irmãos, e ele orou e falou: Senhor, segue esse povo. Olha, pro discípulo dele, ele falou: Senhor, abre a visão espiritual. Para ele, para renovar a fé, para ele ter experiência com o Senhor. Mas para o povo que veio prender o Eliseu, ele falou: Senhor, segue esse povo. Era como se ele falasse assim: cega eles, que é para o bem deles. Senhor, dentro de tudo isso que eu estou vivenciando, eu acho melhor o Senhor cegar. E o Senhor confirmou. O Senhor confirmava as orações. A Bíblia diz que bem nenhum é negado para aqueles que andam retamente. Quando você tem uma vida na obediência ao Senhor, eu acredito que você ora e Deus responde as orações. Porque você não vai orar coisas egoístas. Você vai orar coisas para abençoar vidas, para trazer livramento, para trazer preservação, para enriquecer, para somar. E aí ele ora, e o povo fica cego. E ele sai guiando o povo: ó, quem vocês estão procurando? Está aqui não. E leva eles para outro lugar. E quando eles chegam lá em Samaria, como se fosse na praça, ele orou mais uma vez: Senhor, devolve a visão. E o Senhor devolveu. E aí eles se viram ali naquele lugar. O rei de Israel chega para Eliseu, servo de Deus, e fala assim: Eliseu, você é o cara? Gostei. Você quer uma ajuda minha? O que você acha de eu matar agora, ao fio da espada? Eliseu vira para o rei. Gente, o rei, o profeta, ele tinha autoridade no reino espiritual. O rei governava sobre o povo. Então, diante do mundo, o profeta não tinha valor.
Mas ele tem autoridade diante de Deus e do mundo espiritual. Mas no reino dos homens, quem tem autoridade não são os reis sobre os homens? Eliseu falou assim: rei, não precisa, eu quero pedir algo para o senhor. Dá pão para esse povo, dá água para esse povo, serve esse povo. E aí o rei abriu o coração e fez banquete, porque tem diferença, não tem, Zânia? De eu pegar um cesto de pão e distribuir um pedaço de pão para cada um de nós. Tem diferença da gente fazer um banquete ali, como vocês sempre... Eu já participei de banquete ali no prédio ao lado, que tem mesa com forro e aquela comida gostosa de uma irmã que faz aqui, que eu esqueci o nome dela. O rei fez banquete. Eliseu, como homem de Deus, ele temperou até o comportamento do rei. Você está vendo a sua influência? Você está vendo a influência do homem santificado? Do homem obediente? Do homem de visão espiritual? Do homem de renúncia? Do homem que ele prioriza a presença de Deus? E aí o rei fez banquete, o povo comeu. E o Senhor operou. Sabe por quê? Porque quando eles comeram ali, a Bíblia diz, e eu quero ler de novo, porque é maravilhoso demais esse finalzinho do versículo. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Se vocês quiserem depois colocar 2 Reis 6, 23, na linguagem NVI, para a gente ler aqui. Eles desistiram de perseguir. Não compensa vingar. Não compensa agir no ego. Não compensa agir, eu tenho razão. Não, mas não compensa. Agora eu pergunto, compensou ele orar para morrer 42 rapazes? Porque ele se sentiu desrespeitado? Quantos líderes estão doentes? Quantos líderes estão infectando as ovelhas de Jesus? Porque tem coisa mal resolvida por causa de ego, por falta de perdão, por coisa mal resolvida. Nós precisamos ter zelo. Nós precisamos entender isso. Eliseu, naquela madrugada, eu falei, Senhor, eu não vou pregar isso. Eu não vou pregar isso porque esse povo vai achar, eu vou mexer com Eliseu. Mas nenhum homem está tão... Gente, nós somos homens. Nós somos de barro. E é tão verdade isso que eu estou falando, que Tiago, que escreve o livro de Tiago, ele fala, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e não choveu. Lá em Tiago fala, nós estamos falando hoje sobre Eliseu, mas Tiago fala de Elias. Então, irmãos, nós somos pecadores. Quem está de pé, cuide para que não caia. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Não se glorie o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eliseu mudou a estratégia. Eliseu foi instrumento. Eles iam prender Eliseu, ridicularizar Eliseu, talvez matar ele. Mas ele, com autoridade, unção de Deus, autoridade, ele conseguiu reverter aquela situação. Pelo poder de Deus na vida dele, pela sabedoria acima, sabe por quê? Porque o homem carnal, ele não entende as coisas do Espírito. Mas o homem espiritual, ele discerne, ele entende, ele compreende, ele percebe. E Eliseu, ele muda a estratégia.
E um exército todo, inimigo, ímpio, que perseguiu o povo de Deus foi poupado, porque o nosso Deus, Ele